Por que estudar hermenêutica? Aula de número 1. Desta feita, parte de número 4. Ainda no tocante a uma das duas verdades constantes em nosso livro didático. Recapitulando essa verdade. Quando o texto é interpretado de forma irresponsável, ele pode ser distorcido. E cito um exemplo disto. É o de Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 7. A Almeida, Revista e Corrigida, edição de 1995, o diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. A revista e atualizada, que aliás não tenho nenhuma simpatia por ela, apresenta-nos a seguinte tradução: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Prestou atenção? A corrigida diz: aniquilou-se a si mesmo. A atualizada diz: esvaziou-se a si mesmo. É aquilo que os teólogos chamam de akenosis de Cristo, e que alguns eruditos, teólogos e outros interpretam que o texto está fazendo referência ao fato de que Cristo, quando assumiu forma corpórea de homem, prescindiu, ou seja, abriu mão de trazer consigo os seus atributos divinos, mais especificamente os naturais, isto é, onisciência, onipotência e onipresença. Dessa forma, estes que defendem essa interpretação, com toda a certeza do mundo, distorcem o texto escriturístico. Porque caso isso tivesse acontecido, Cristo teria deixado de ser Deus. E isso é algo inadmissível e impossível, porque ele é Deus bendito eternamente, Romanos 9, versículo de número 5, o próprio Tomé em João 20, versículo 28, confessou publicamente Senhor meu e Deus meu, e Hebreus capítulo de número 1, versículo 8, o próprio Pai o chama de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos sem fim. E outros tantos textos do Novo Testamento que referem-se à pessoa de Cristo como Deus. Então, Cristo, ele não despojou-se de seus atributos divinos quando assumiu forma corpórea de homem. Curiosamente, o próprio comentário da Bíblia Anotada, Revista e Atualizada traz uma explicação muitíssimo correta. Cristo, durante sua encarnação, a si mesmo se esvaziou. A kenosis, ou o esvaziamento de Cristo, durante sua encarnação, não significa que ele tenha perdido qualquer dos atributos divinos, mas que ele assumiu as limitações da humanidade. Isto envolveu o encobrimento de sua glória pré-encarnada, João 17 e 5, e não uso voluntário de algumas de suas prerrogativas divinas, durante o tempo em que esteve na terra, Mateus 24 e 36. Uma explicação corretíssima. A kenosis de Cristo indica não que ele tenha deixado nos céus os seus atributos naturais, mas que durante o exercício de seu ministério terreno, ele abriu mão de fazer uso de suas prerrogativas divinas. Ainda que, mesmo mediante a dificuldade de alguns eruditos, teólogos e tantos outros de compreenderem e aceitarem que Cristo utilizou uma vez ou outra os seus atributos divinos, é algo patente
à luz do texto sagrado. Por exemplo, Marcos capítulo de número 2. Os seus interlocutores ficaram indignados porque ele estava perdoando os pecados do paralítico e admitiram que só Deus pode fazê-lo. Entretanto, Cristo deixou bem claro: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isto é, os pecados do homem foram completamente perdoados por Cristo. Neste caso, não há dúvida no que diz respeito ao fato de que, naquele momento específico, Cristo fez, sim, uso de sua prerrogativa divina, porque ele perdoou os pecados daquele homem. É isso. Deus te abençoe por Cristo Jesus. Nos vemos em nossa próxima aula.